Muito boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. Hoje o nosso último estudo bíblico de quarta-feira do ano, após a aula de hoje, nós ainda continuaremos com esta série, mas somente nas escolas dominicais. Tá? Então, hoje é o nosso último encontro aqui nas quartas-feiras nesse ano de 2020 e que possa ser proveitoso para você que tem nos acompanhado, para você que chegou hoje. Nós estamos estudando uma série de estudos nas epístolas de João, Vivendo no Amor de Deus é o nome dessa série, e nós hoje já chegamos à 7ª aula dessa série. Estamos estudando sempre aos domingos e às quartas-feiras, sendo essa a última quarta-feira do ano em que nos encontraremos aqui virtualmente para estudarmos a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por você que está aí nos acompanhando. Tá? E nós vamos então ler a palavra do Senhor antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, orarmos pedindo a sua orientação e na sequência entrar na nossa aula de hoje. Então, vamos primeiro ler a palavra do Senhor na carta aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17. Vai ser a nossa leitura antes de iniciarmos a nossa aula. Um texto que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. E diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Irmãos, esse texto fala, da grande bênção de nós sermos filhos de Deus. Nós somos parte da sua família. O próprio Espírito testifica no nosso coração essa verdade. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, Filho unigênito do Pai. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que privilégio, irmãos, que é poder fazer parte da família do Senhor, da família de Deus, ter acesso a todas as bênçãos, a toda a herança através de Jesus Cristo. Que nós possamos, irmãos, valorizar isso e viver de modo digno de um filho de Deus. E é isso que nós vamos estudar hoje, a família de Deus, como viver como alguém que pertence à família de Deus. E que nós possamos demonstrar ao mundo que de fato somos filhos de Deus, que eles possam perceber isso em nós. Amém? Nós vamos orar então, pedindo a direção do Senhor para esse momento de estudo da sua palavra e que nós possamos ser edificados, fortalecidos, exortados, confortados por essa palavra e que ao final dessa lição nós possamos conhecer ainda mais o nosso Senhor e assim sermos levados a parecer mais com Ele. Oremos então ao nosso Deus. Santo e bendito Deus, graças nós te damos, Pai, porque o Senhor nos permitiu ser filhos teus, ser chamados filhos teus
por meio de Cristo Jesus. Obrigado por tão grande amor, Senhor. Obrigado por tão ricas bênçãos que o Senhor nos dá como herança, mesmo nós sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, o Senhor nos oferece tamanha graça. Nós louvamos o teu nome e exaltamos, Senhor, por tão grande amor, por tão grande privilégio. E agora, nesse momento, Pai, fala ao nosso coração, que ao estudarmos a tua palavra, Senhor, sejamos levados a viver de modo digno do teu evangelho. Possamos, Senhor, viver como verdadeiros filhos teus. Por isso fala ao nosso coração, Pai. Esse é o nosso desejo, Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, irmãos. Nós chegamos, como eu disse, na terceira, ou melhor, na sétima aula, né, dessa série, né, que temos estudado ao longo das últimas semanas. Tá? E o nosso tema dessa noite é Vivendo na Família de Deus. Tá? Nós já chegamos no capítulo 3 da primeira epístola de João, né? Terminamos no último domingo o capítulo 2 e hoje então iniciaremos o capítulo 3 nessa jornada aí através das epístolas do apóstolo João. Então, esse é o nosso tema de hoje, ok? Vivendo na família de Deus. Então, quando a gente pensa na nossa vida, irmão, o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é nos tornarmos filhos de Deus. E esse maior milagre, ele se repete todas as vezes em que Deus adota em sua família pecadores indignos como eu e você, e passa então a nos chamar de filhos, a nos tratar no mesmo nível de relacionamento que ele mantém com seu filho Jesus. E mais do que isso, nos fazendo herdeiros, co-herdeiros com Cristo, de todas as bênçãos, de todos os tesouros, de todas as riquezas espirituais que ele pode nos oferecer. Irmão, não há maior privilégio, não há maior milagre do que sermos chamados filhos de Deus, do que poder ser filho de Deus através de Cristo Jesus e com isso, né, trazer todos os benefícios daqueles que somente daqueles que são filhos de Deus têm o direito de receber, têm o privilégio de receber. Então, perceba, irmão, como nós somos privilegiados por receber esse amor, essa misericórdia da parte do Senhor, a ponto de sermos chamados seus filhos. Irmãos, quando nós olhamos para essa verdade, quando somos colocados diante da realidade que somos verdadeiramente filhos de Deus, e isso deve nos inspirar convicção, deve nos motivar, deve encher o nosso coração de alegria. Mas, irmão, essa verdade também tem que trazer um senso de responsabilidade, tem que nos levar a estabelecer na nossa mente a responsabilidade quanto ao estilo de vida que nós devemos ter. Ou seja, não podemos ser chamados filhos de Deus e não vivermos de maneira digna dessa maneira como somos chamados. Nós precisamos perceber que, além de ser um privilégio, é também uma grande responsabilidade ser filho de Deus. É uma responsabilidade que deve nos levar a prestar atenção na forma como vivemos, no estilo de vida o qual adotamos. Paulo aos Efésios ele diz que nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados que nós somos dele. Ele é um pai exemplar e nós precisamos olhar para ele e sermos imitadores dele, como bons filhos, como filhos amorosos. Então,
João, ele vai falar conosco aí no capítulo 3, justamente a respeito disso. A respeito de como nós, uma vez vivendo na família de Deus, precisamos agir, precisamos viver a nossa vida, precisamos atentar para a nossa conduta. É isso que João vai nos dizer aí nesse início do capítulo 3. Então nós vamos ler aí o texto para que então nós comecemos a estudá-lo nessa noite. Então 1 João capítulo 3, versículo 1 a 10, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conhecem a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, irmãos, esse é o texto que nós temos aí diante de nós para estudarmos nessa noite e aprender como nós podemos viver na família de Deus. Então, a grande pergunta dessa aula é: como viver nessa grande família? Num relacionamento digno de filhos e da vocação que temos, num elevado propósito de harmonia com Deus e com outros irmãos. A grande pergunta que nós vamos tentar responder é: uma vez que somos filhos, uma vez que pertencemos à família de Deus, como nós podemos viver à altura dessa família? Como nós podemos viver um relacionamento que é digno de filhos de Deus? Como que nós devemos, nos relacionar com o Pai e com os nossos irmãos? É isso que nós vamos tentar responder durante essa aula. Então, irmãos, a primeira coisa que João nos ajuda a entender é que para viver nessa família, a gente precisa viver um perfeito relacionamento de amor com o Pai. Não há como a gente viver nessa família se nós não nos relacionarmos com amor com o nosso Pai. Versículo 3, ou melhor, versículo 1, diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Irmão, perceba, a iniciativa de amar, a iniciativa de nos tornar filhos de Deus é totalmente do próprio Deus. Não tem nada de iniciativa nossa, não há nada de iniciativa do homem nesse fato de sermos
chamados filhos de Deus. A iniciativa de amar é inteiramente de Deus. O amor de Deus, ele nos alcança, ele nos alcançou na nossa indignidade, na sua prova maior, que é a entrega de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, na cruz. É ali. Nós não tínhamos nada para oferecer, nós éramos indignos de qualquer coisa, mas na prova maior do amor de Deus, que foi a entrega do seu próprio Filho na cruz por amor a nós, é que Deus nos alcança, é que o amor dele nos alcança. Uma iniciativa totalmente de Deus. E é na vivência de amor com Deus que nós somos capacitados a amar uns aos outros. Nós só conseguimos amar uns aos outros porque a gente entende esse amor de Deus para conosco. O perfeito amor da divindade entre si é o modelo e a inspiração para nós amarmos. E Jesus nos desafia a permanecermos no seu amor como ele permanece no Pai. Ou seja, quando nós olhamos para Deus, percebemos, né, a forma como a divindade, Pai, Filho, Espírito Santo, né, se relacionam entre si. O quão é perfeito esse amor. O quão esse amor é também manifestado para nós. Nós somos desafiados a permanecer nesse amor. Assim como cada uma das pessoas da divindade permanecem uma nas outras. E isso, irmãos, nos leva a ter a capacidade de amar. Então perceba, Deus entregou o seu Filho por amor a nós. Esse mesmo Deus que vive em um perfeito relacionamento de amor com aqueles que integram a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos desafiados a permanecermos no amor, assim como Jesus permanece no Pai. Então, irmãos, se nós queremos viver na família de Deus, nós precisamos viver esse amor. Olhando para o amor do Senhor como inspiração para a nossa vida, como exemplo de como devemos amar uns aos outros. Não há como vivermos nessa família sem amar. E daí, João, ele continua nos mostrando como nós podemos viver como verdadeiros filhos de Deus. Depois ele de mostrar para nós que nós precisamos viver um relacionamento de amor com o Pai, uma vez que somos filhos de Deus, nós também precisamos viver com um senso de responsabilidade, de ser santo, assim como o Pai é. Nós precisamos perceber que para viver na família de Deus, nós precisamos buscar santidade, porque o Pai é santo. E nos versículos 2 e 3, João mostra isso para nós. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Assim como Deus é puro, aqueles que são seus filhos também se purificam. Assim como ele é santo, nós devemos buscar a santidade para a nossa vida. A gente percebe ao longo das Escrituras que Deus é perfeito em sua santidade. Nós já vimos nas aulas anteriores, Deus é luz e nele não há treva alguma. Ele é o nosso padrão de santidade. Não é nenhum homem, não é nenhum dos santos de Deus na história
O padrão de santidade para nós é o próprio Deus. Por mais perfeito que seja algum homem que a gente conhece, algum homem que já viveu nesse mundo, ele não é padrão de santidade para nós. O padrão é o próprio Deus. E aqui João, ele nos coloca diante de duas verdades que vão se relacionar com a santidade do cristão e que ele destaca aí para nós, né? João vai mostrar como, né, essas verdades se relacionam com a nossa santidade. E a primeira coisa é, João, ele mostra para nós que aquela imagem moral e espiritual que era perfeita lá no Jardim do Éden e foi perdida a partir da entrada do pecado nesse mundo, ela será completamente restaurada e revelada na volta de Cristo. Irmãos, hoje a gente tem dificuldade de entender essa santidade perfeita do Senhor. O pecado, né, que está em nós, né, deixa a nossa visão suja, embaçada, para conseguir enxergar aquilo que de fato é Deus e aquilo que nós somos nele. Mas João, no versículo 2, ele fala que quando for manifestado essa imagem espiritual que foi perdida e que vai ser completamente restaurada e revelada na volta de Cristo, aí sim nós vamos ser semelhantes a Ele e nós o veremos como Ele é. Irmãos, nós precisamos buscar a santidade e precisamos fazer isso de maneira urgente. Mas, irmão, a gente não vai conseguir isso plenamente enquanto a imagem moral e espiritual que foi perdida lá no Éden não for completamente restaurada, enquanto a nossa visão estiver embaçada, enquanto a nossa lente ainda estiver suja pelas marcas do pecado. Mas João nos lembra que um dia essa imagem será manifesta e nós vamos ser semelhantes a Ele, porque haveremos de ser como Ele é. Mas, irmãos, que nós possamos buscar essa santidade a partir de hoje, que possamos continuar buscando essa santidade, porque nós vamos ver um dia que estamos muito aquém da santidade do nosso Senhor. E daí no versículo 3, João continua falando, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é de ver essas coisas sendo de fato acontecerem. A nossa esperança é de ver o Senhor como Ele é de ver essa imagem ser restaurada. E o que João está falando é que essa esperança tem o poder de nos aperfeiçoar. Quem vive sem esperança, irmão, não está nem aí. Vive de qualquer forma, de maneira desregrada. Mas nós, que temos um padrão, que olhamos para o Senhor e sabemos que aquilo que nós vemos ainda está muito longe daquilo que será manifesto para nós. Nós, crendo nessa esperança, nós nos aperfeiçoamos. Irmãos, nós como filhos de Deus, nós precisamos estar num processo contínuo de aperfeiçoamento. Aquele que tem esperança no Senhor, ele se purifica, assim como o Senhor é puro. Perceba, irmão, você é um filho de Deus.
Como que você deve viver nessa família? Buscando ser purificado a cada dia. Você está num processo de contínuo aperfeiçoamento, na esperança de um dia ser semelhante, de um dia ser assim como Ele é, de vê-lo assim como Ele é, sem as marcas do pecado, sem nada nos atrapalhando. Por isso, irmão, busque a santidade, busque se aperfeiçoar, busque purificação, assim como o nosso Pai é puro. E João continua e vai mostrando mais coisas para nós. No versículo 4-6, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Como que nós podemos viver na família de Deus? Vivendo um estilo de vida que segue o padrão do nosso Pai. Vivendo uma vida conforme o padrão dessa família, conforme o padrão de Deus. É assim que nós podemos viver na família de Deus. É assim que nós viveremos de modo digno dos filhos de Deus, vivendo um estilo de vida conforme o padrão divino. Então, o estilo de vida cristão, irmão, ele não permite o hábito, o costume, a cultura e a prática do pecado. Aquele que pratica o pecado, ele é um transgressor da lei. Porque João fala aí no versículo 4 que o pecado é a transgressão da lei. Logo, aquele que vive deliberadamente no pecado, ele está sujeito a castigo severo. Irmão, o que eu quero que você perceba é que uma vez que você é filho de Deus, não há desculpas para continuar vivendo uma vida de pecado. Não há espaço para um hábito, um costume e até mesmo coisas culturais que ofendam ao Senhor. Não dá para sermos filhos de Deus e o nosso estilo de vida ser pecaminoso. Porque quando fazemos isso, somos transgressores da lei. E para transgressor da lei, só há castigo. Se nós, na nossa vida, vivemos de maneira deliberadamente pecaminosa, não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Não podemos viver na família de Deus e continuar com a nossa prática pecaminosa. O impecável Filho de Deus, ele veio para tirar os pecados e destruir as obras do diabo. Versículo 5 fala isso. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aquele que é impecável, Jesus Cristo, em quem não existe mancha de pecado nenhuma, ele se entrega, ele morre para tirar os pecados e destruir todas as obras de Satanás. Por isso, irmão, nós precisamos viver uma vida coerente e resistir até o sangue, os assédios do pecado e suas insinuações satânicas. Irmão, se nós só somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo, aquele que se manifestou para tirar os pecados, como que nós podemos ser incoerentes a ponto de continuar vivendo uma vida de pecado? Se o Senhor Jesus morreu para que os pecados nossos fossem tirados, como que nós não resistiremos aos assédios do pecado, às insinuações de Satanás? Isso é incoerente com os filhos de Deus. Os filhos de Deus, entendendo isso, sabendo que é só por meio de Jesus que nós somos filhos de Deus,
Nós não podemos ser incoerentes e continuar praticando o pecado, porque Jesus só morreu por causa dos nossos pecados. Irmão, seja coerente com aquilo que você crê e com o título que você carrega, com a posição que você carrega de ser um filho de Deus. Então, a comunhão com Cristo, ela se opõe ao pecado. É isso que o versículo 6 fala. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não há como você dizer que está em comunhão com Cristo e não se opor ao pecado. Não viver um estilo de vida em oposição ao pecado. A gente não pode dizer que andamos com Cristo se a gente continua vivendo em pecado. São dois caminhos totalmente contrários. João fala que aquele que vive o pecado, na verdade, não viu o Senhor, não o conheceu. Servir a Deus, irmão, ser um filho de Deus, verdadeiramente, nos leva para longe do pecado. Mas, irmão, se continuarmos vivendo em pecado, nós estamos servindo o inimigo. Isso nos leva para bem longe de Deus. Como viver nessa família, servindo o inimigo e vivendo longe do Senhor? É assim, irmãos, que nós podemos viver na família de Deus, mantendo uma vida de santidade, uma vida que busca um padrão divino, uma vida que se opõe com todas as suas forças a todo o tipo de pecado, a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas João continua. No versículo 7 a 10, João vai mostrar para nós a diferença, dos filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele fala que nós não podemos nos deixar enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E é para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Irmão, para que a gente viver na família de Deus, a gente precisa saber distinguir quem de fato é nosso irmão e quem não é. Não podemos nos deixar enganar. E muitas vezes nós temos uma ingenuidade espiritual que leva muitos cristãos a se decepcionar, a se desencantar com os seus relacionamentos. E no meio disso, pessoas que se relacionam com pessoas aparentemente espirituais acabam se decepcionando com a fé, com a igreja, com Deus. Irmão, eu quero que você perceba que talvez essas pessoas que te levam a se decepcionar, a se desencantar com os caminhos do Senhor, talvez elas não sejam filhas de Deus. E por isso que, para viver na família de Deus, a gente precisa saber fazer essa distinção. A gente não pode deixar se enganar. Para que a gente não se decepcione com Deus a partir de pessoas que são filhas do maligno.
para que a gente não se decepcione com a fé, com a igreja, com os nossos irmãos, a partir de gente que não é filha de Deus. E João, então, ele vai nos orientar de uma maneira bem distinta, que nos ajuda a saber a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, principalmente no meio cristão, tá? Porque não é porque nós estamos no meio cristão que não existem filhos do maligno nesse meio. Existem filhos do maligno no meio das igrejas, no meio das comunidades cristãs. E João vai nos ajudar a diferenciar, justamente para que a gente não se decepcione, justamente para que a gente perceba que muitas vezes não são filhos de Deus, aqueles que têm nos levado para longe do Senhor, têm feito nos decepcionar com a família de Deus. Então, João ele vai mostrar aí no versículo 7 e 8 que a principal coisa que mostra isso para nós é a prática. É a prática que faz a diferença. E nós temos já visto isso, a gente já viu aqui na Epístola de João, nas primeiras aulas, a gente viu na nossa série anterior que a prática cristã, colocar em prática a nossa fé, é um dos maiores sinais que a gente tem para identificar uma verdadeira fé. Então, uma das maneiras de saber se o homem é de Deus é verificar a justiça por ele vivida e praticada. Porque João fala que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Se na prática aquilo que a pessoa vive não condiz, é incoerente com o Filho de Deus, se ele continua vivendo a sua vida de pecado, ele é um filho do diabo. Porque assim como Deus é a fonte da justiça, e assim os seus filhos são levados a praticar a justiça por causa disso, Satanás que é a fonte de todo mal, Satanás que é a fonte de todo pecado. Por isso, a primeira coisa que vai nos mostrar essa diferença entre aqueles que pertencem de fato à família de Deus e aqueles que não pertencem é como ele vive a sua vida na prática. A prática faz toda a diferença. Se ele pratica a justiça, assim como Deus é justo, ele é o Filho de Deus. Mas se ele vive na prática do pecado, ele procede do diabo. E daí, no versículo 9, João fala que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ou seja, irmão, o crente que é nascido de Deus, e essa ideia do novo nascimento, de nascer do Senhor, é a coisa mais importante da nossa vida, isso nos leva a ter acesso às bênçãos de um novo relacionamento com Deus. Isso nos dá acesso a todas as riquezas e todos os tesouros em Cristo. Inclusive, irmão, a vitória sobre o pecado e seu poder. A questão é a seguinte, irmão, se você nasceu em Deus, não dá para você viver na prática do pecado. Porque esse novo nascimento, ele não só te permite se relacionar com Deus, ele não só te dá acesso a toda a herança do Senhor, todas as riquezas, todos os tesouros espirituais através de Cristo Jesus, mas ele também te dá vitória sobre o pecado e sobre todo o poder que o pecado tem. Não há como sermos nascidos de novo, e só aqueles que nasceram de novo são filhos de Deus, e permanecer vivendo no pecado. Porque João fala que o que permanece na vida daquele que é nascido de novo é a semente
a semente divina, a semente da palavra de Deus. Não há, irmão, como nascermos de novo e permanecermos numa vida de pecado. Então, quando a pessoa se revela como filho de Deus, a luz dessa revelação é a prática da justiça, do amor e da generosidade. Agora, os filhos de Satanás, eles se revelam quando praticam a injustiça, o ódio, a inveja e a avareza. É isso que João fala no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Aquele que não ama seu irmão não procede de Deus. Então, se você pratica a justiça, se você pratica o amor, a generosidade, isso são as obras do Senhor sendo manifestas. Agora, se o que sai de nós é só injustiça, ódio, inveja, avareza, isso são obras dos filhos do diabo. O que, irmãos, que a nossa vida tem manifestado a respeito daquilo que nós somos? Tudo, irmão, tudo o que nós praticamos deve nos identificar como filhos do Senhor. Por isso, nós devemos lutar diariamente contra o pecado. Nossa resistência ela não pode ser minada por atitudes ou atos que venham desabonar o fato de nós sermos filhos de Deus. Nossas atitudes, a nossa forma de viver não pode desabonar o nosso Pai. Não pode fazer com que o mundo desacredite do nosso Pai. Nós temos que lutar contra o pecado, para que tudo aquilo que a gente faça nos identifique como verdadeiros filhos de Deus, como pessoas que verdadeiramente pertencem à família de Deus. Por isso, irmão, a reflexão que eu quero deixar para você nessa noite é: será que eu, você, nós temos vivido como filhos de Deus? Ou será que nós temos deixado o pecado macular o nome do nosso Pai, manchar o nome de Deus? Nós, como filhos do Senhor, o que nós temos feito? Que busquemos, irmãos, viver um estilo de vida de santidade, que se relaciona em amor com o nosso Pai. E não nos deixemos nos desencantar com os filhos do diabo, através dos filhos do diabo. Mas que em tudo que nós façamos, o nosso Pai possa ser reconhecido. Que assim seja a nossa vida vivendo na família de Deus. No próximo domingo nós teremos aula, o presbítero Edmilson que irá conduzir, e tem o tema A Fé e a Comunhão Verdadeiras. A gente vai continuar a partir do versículo 11 dessa epístola de João. Que Deus nos abençoe, irmão, que te dê um restante de semana abençoado e abençoador, e que você, nessa noite, seja fortalecido, desafiado a viver como um verdadeiro filho de Deus. Que Deus te abençoe e uma boa noite para você e até mais.